Amém. Me dá Gálatas, vamos pregar um pouquinho. Eu tenho uma mensagem, diga comigo assim: cruz, cajado e coroa. Diga de novo: cruz, cajado e coroa. Amém. Então nós vamos me dá Gálatas capítulo 4, versículo de número 7. Eu vou pregar um pouco enquanto dá. Se eu não terminar, eu paro. Continuo outro dia. Amém? Então diga de novo: cruz, cajado e coroa. 4:4. Agora sim, todos juntos. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Diga também: és também herdeiro de Deus em Cristo. Então diga assim: porque Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos, eu me tornei herdeiro. Eu me tornei herdeiro. Diga para o vizinho: vizinho, você se tornou herdeiro. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu quero falar em 3 salmos. Salmos 22, Salmos 23 e Salmo 24. Amém? O Salmo 22, 23 e 24, eles formam uma tríade, ou eles formam uma única mensagem. Cruz, pega comigo: cruz, cajado e coroa. Mas antes de falarmos sobre o que esse salmo representa na vida do cristão, eu quero falar um pouquinho sobre o mundo espiritual. Essa mensagem ela é bastante teológica, por isso você precisa ter paciência e concentração. Amém? Ela é muito teológica. Mas por que eu quero pregar essa palavra que é muito teológica na tua vida? Porque eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar como funciona o mundo espiritual. Amém? Sabe, houve um tempo que não existia o mundo como você conhece. Houve um tempo em que existia o mundo espiritual. Vocês estão me ouvindo bem lá atrás? Houve um tempo em que existia o mundo espiritual. Existiam anjos, existiam querubins, existiam serafins, e alguns anjos serão conhecidos pelo seu nome: Miguel, Gabriel. E havia um anjo acima de todos esses anjos, que ele era conhecido
como Lúcifer. E uma das coisas que você tem que entender na Bíblia é que nomes determinam caráter. Sabe, tudo que Deus faz com propósito. Tudo que Deus faz tem objetivo. Quando Deus fez a Lúcifer, Ele o fez com um determinado caráter. E o seu nome representa o seu caráter. Anjo de luz. Ele tinha a missão de iluminar, de irradiar. Ele tinha a missão de cuidar, selar. Me dá Ezequiel, capítulo de número 28, verso 12 ao verso 14. Filho do homem, essa passagem, ela é uma passagem chamada profética, passagem de eco profético, assim como os 3 salmos que eu citei, são chamados salmos messiânicos, porque embora fala do rei Davi, mas o eco daquele salmo fala de Jesus. Aqui fala do rei de Tiro, mas o eco profético fala de Lúcifer. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e disse-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era tua cobertura: sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que fostes criados, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Olha que esta é uma descrição de qual foi o propósito para o qual Deus chamou Lúcifer, ou criou Lúcifer, com o propósito de que ele fosse um anjo de luz e cuidasse do jardim do Éden. Diga comigo, e cuidasse do jardim do Éden. Então, antes de existir Adão, antes de existir Eva, antes de existir seres humanos, havia um jardim chamado Éden, e Lúcifer era o seu guardião. Amém? Até que, me dá Ezequiel 28, capítulo 15, versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos desde os dias em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Diga comigo, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou iniquidade em ti. Ora, Lúcifer era perfeito até o dia em que se achou nele. Eu não tenho tempo, eu gostaria de ter tempo para discorrer sobre a diferença que existe entre pecado e iniquidade, mas nós não temos esse tempo hoje. Uma outra hora eu prego sobre isso. Mas a palavra diz até que em ti se achou iniquidade. E quando a iniquidade ela se achou no diabo, Lúcifer, aquele anjo de luz, aquele ser lindo, aquele ser rodeado de pedras preciosas, ele era uma joalharia de pedra. Tudo que era de melhor andava nele. Música era feita para ele. Ele era a atração dos céus. Mas ele se desviou os anjos, e Deus o expulsou do céu.
E houve um tempo em que ele ficou entre os céus e a terra. Ou seja, ele não está mais no céu, porque do céu foi expulso. E ele não está na terra, porque Deus fez uma coisa. A terra que estava sem forma e vazia, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, diz que no princípio criou Deus céus e terra. Diga comigo, céus e terra. Diga de novo, céus e terra. Céus e terra. Cada vez que você encontra a palavra criação, céus e terra, é porque este é o propósito. Deus tem um propósito eterno com céus e terra. Diga de novo, céus e terra. Seja feita a tua vontade no céu, na terra como no. Então é céu e terra. Diga comigo, céu e terra. Deus criou céu e terra. E Deus criou a terra para que a vontade de Deus seja feita na terra igual que nos. Então é céu e terra. Assim na terra como lá no céu. Há uma conexão poderosa nisto. O diabo estava fora. E a Bíblia diz que Deus criou Adão. Agora, olha a descrição do que a Bíblia diz que fez com Adão. Me dá o Salmo 8, verso 4. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? O filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Essa versão não está correta. Alguém tem a versão Almeida atualizada, onde diz assim: pois pouco menor do que Deus o fizestes. Quem tem Almeida atualizada aí? Olha que engraçado. Fizeste-o, no entanto, pouco menor do que Deus. Esta versão está de acordo com o original. Diga comigo, Deus fez Adão pouco menor do que ele. Uau! Eu achava que isso era um motivo de dar glória a Deus. De novo. Deus fez Adão pouco menor do que Deus. Você entende o que é isso? Olha, eu pergunto, quem era maior? Calma. Eu lhe pergunto, você não fiz a pergunta ainda? Pedro, aquieta-te, Pedro. Eu lhe pergunto, quem era maior? Adão ou Lúcifer? Ué? Exatamente. Embora Lúcifer foi grande, Deus fez Adão pouquinho menor que Deus. Lúcifer foi grande, mas Adão era feito a imagem e semelhança de Deus. Lúcifer foi grande, mas Adão tinha o Espírito de Deus. Você consegue entender? Agora eu lhe pergunto, o diabo viu no Éden. O diabo viu no Éden o homem criado, o homem poderoso. Se ele era pouco menor do que Deus, ele podia fazer coisas como Deus, sim ou não? Ele podia andar sobre as águas, ele podia voar, ele podia se trasladar, ele podia fazer o que quisesse, sim ou não? Ele tinha poder, está aqui na Bíblia. De glória e de honra o coroaste, me dá o 6.
Faças com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, e assim como animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. O Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então Adão era poderosíssimo. Sim ou não? Sim ou não? Tudo dominava. Não era só os cordeirinhos, os hipopótamos, os leões, os elefantes, as baleias, os cachalotes, os tubarões, tudo. E o diabo, que foi que Deus criou? Céu e terra. Lá no céu o diabo não pode entrar, amém? Por que o diabo não pode entrar no céu? Porque de lá foi. E aí ele vem para a sua antiga casa e encontra outro que é pouco menor que Deus. E ele diz: e agora, o que aconteceu? Se duplicou? Se clonou? Se clonou e pôs um guardião, não me deixa entrar no céu. E não posso voltar para o Éden. Você está me entendendo? Sim ou não? Isso é poderoso demais, querido. Eu nem sei porque o Senhor me mandou pregar isso hoje. Porque isso é poderoso demais. Se você não tiver o seu espírito perceptível a essa palavra, você não vai entender. Eu vou de novo, porque ela tem que cair ao teu espírito. Imagina o diabo expulso do céu. Lá não pode entrar. Na terra encontra um homem poderoso, um anão, que também não o deixa entrar. Deus vem ao Éden todos os dias. A glória de Deus habita no Éden. Então o diabo descobre um caminho. Incorpora a serpente, engana Eva, Eva engana Adão, ou convence Adão, ambos comem, pecado vem ao mundo. O homem que era pouco menor que Deus se torna escravo do pecado. O diabo, que tinha sido expulso do céu e que era menor do que o homem, se torna senhor do homem e príncipe do mundo. Você está me entendendo? Sim ou não? Vou dizer de novo. O diabo, diga assim comigo: o diabo que foi expulso do céu, que era menor que o homem, enganou o homem, o fez pecar e se tornou senhor dos homens, príncipe da terra. Agora Deus está no céu e olha para a sua terra e diz assim: o diabo não quer me deixar entrar. Se você não entender isso, eu não posso continuar pregando. Diga comigo: Deus criou céus e terra.
expulsou o diabo do céu, se clonou na terra, pôs um guardião, o diabo enganou o guardião, fez o guardião pecar, se tornou senhor do guardião e príncipe da terra. E agora não quer deixar Deus entrar. E agora grita da terra: ei Deus, os homens são meus, a terra é minha. Me dá Mateus capítulo 4, versículo de número 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te dareis e prostrado me adorareis. Esse é o diabo dizendo para Jesus: todos os reinos deste mundo me... Por que Jesus não disse: você é um mentiroso? Porque Jesus sabia que os reinos deste mundo estavam nas suas mãos. Quem entregou para o diabo os reinos deste mundo? Então, na plenitude dos tempos, diga comigo, então na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Por que seu filho tinha que nascer de mulher? Porque ele tinha que ser o segundo Adão. Por que seu filho tinha que nascer de mulher? Porque ele tinha que ser o segundo Adão. Por que o primeiro Adão foi criado tão grande? Para que o segundo Adão pudesse ter o direito a nascer grande. Tem gente que isso não lhe entra nem com martelo. Por que o primeiro Adão tinha que ser muito grande? Porque ele era o protótipo do segundo. A missão não era o primeiro, a missão era o segundo. E o segundo não podia errar. Ele não podia errar. Amém? O segundo tinha que acertar onde o primeiro errou. Por que o segundo tinha que acertar onde o primeiro errou? Para poder dizer: Deus, você fez os céus e a terra, e criaste Lúcifer, e expulsaste da terra e do céu, e criaste Adão, e Lúcifer enganou Adão, e se tornou senhor da terra, e senhor dos homens, e eu vim na plenitude dos tempos, e venci Lúcifer, e tomo de Lúcifer a terra, e tomo a autoridade de Lúcifer, e resgato os homens que queiram ser resgatados. Então deixa eu lhes contar essa história como Davi a enxergou. Tem uns minutos ainda. Me dá o Salmo 22, verso 1. Isso é lindo demais. Nós lemos uma palavra há poucos dias em que diz que Jesus está colocando todas as coisas debaixo da sua autoridade. E quando todo estiver debaixo da sua autoridade, Ele mesmo se sujeitará a Deus. E tudo o sujeitará a Ele. Amém? Salmo de Davi para o músico Mor, sobre a Igelete
fechar. Começa aqui o salmo, esse é um título. Diga comigo assim: Deus meu, por que me desamparaste? Pronto, de novo. Deus meu, por que me desamparaste? Essa palavra foi dita por Jesus na cruz. Todo o Salmo 22 relata os sofrimentos de Cristo na cruz. Por que Cristo teve que sofrer na cruz? Porque Ele teve que pagar, expurgar o pecado da humanidade. Agora, Cristo na cruz, Ele precisou morrer, entenda, não só fisicamente. Ele precisou morrer, diga comigo assim, corpo, alma e espírito. Ele precisou morrer, morrido. O pecado da humanidade veio sobre Ele. Ele não era pecador, mas Ele precisou se tornar pecador. Ele nunca pecou, mas Ele precisou se sujar. E Ele nunca se sujou em vida, mas Ele precisou pegar a tua sujeira. Ele precisou pegar a minha sujeira. Ele nunca cometeu um adultério, mas Ele teve que pegar os adultérios de toda a humanidade e carregá-los sobre os seus ombros e se tornar adúltero. Ele nunca matou uma pessoa, mas Ele teve que pegar todos os homicídios e colocá-los sobre si, como se Ele tivesse matado alguém. Ele nunca mentiu, mas Ele teve que pegar todas as tuas e as minhas mentiras e colocá-las sobre si. E não só colocá-las sobre si, tornar-se a mentira. Você está me entendendo? Ele não fez, mas Ele pegou a causa. Ele não fez, mas Ele pegou a consequência. Ele não matou seus pais, mas Ele pegou a consequência de todos aqueles que mataram seus pais. Ele nunca foi um pedófilo, mas Ele teve que sofrer a consequência de todos os pedófilos da humanidade. Você está me entendendo? Ele se tornou imundo. Deus não podia olhar para Ele. Por isso Ele sofria demais. Por isso Ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O céu se tornou negro. Deus teve que virar as costas para seu filho. Deus não podia olhá-lo, porque naquele momento que Cristo estava sendo pendurado na cruz do Calvário, Ele estava sendo imundo. Aos olhos de Deus, toda a ira de Deus sobre o pecador estava vindo sobre seu filho. Você sabe o que é a ira de Deus sobre todo o pecado da humanidade? Desde o pecado de Adão até o último pecado. Vocês não estão prontos para isso. Vocês não estão prontos para essa palavra. Você sabe o peso de todo esse pecado? Não, você não tem ideia. Eu vou fazer uma pergunta. Quantos aqui algum dia foram ofendidos por algo que não cometeram? Nunca alguém disse que você mentiu quando você não mentiu? Como você se sentiu? Nunca tua esposa te chamou assim: você me traiu e você não traiu? Você está me enganando e você não enganou? E você não fica nervosinho? Bom, Jesus estava recebendo, sem nunca ter feito um pecado, todo efeito. Jesus não foi brincar a cruz, todo efeito. E Deus não podia olhá-lo. Deus tinha ira.
Deus pegou a ira que ele tinha, a raiva que ele tinha de mim, por causa dos meus pecados, que colocou em quem? Então, quando Jesus está dizendo, Deus meu, por que me abandona? Ele estava se sentindo abandonado por Deus. Ele estava sentindo que a ira de Deus o estava matando. Ei, deixa eu lhe dizer algo. Não foi o diabo que matou Jesus. Foi Deus. Você acha que quem matou Jesus foi o diabo? Foi o Pai. Quem estava irado com o pecador era o diabo? Não, o diabo estava feliz com os pecadores. Quem tinha ira contra os pecadores? A dívida dos pecadores era com o diabo ou com Deus? Ei, a ira, a dívida era com o diabo ou com Deus? Então, a quem se estava pagando a dívida? Consegue entender? Então, Deus meu, ele disse lá no verso 6 desse salmo: homem não sou, sou um verme. Homem não sou, sou um verme. Com os mortos estou sendo contado no sepulcro. Essa passagem, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Diga comigo, mas eu sou verme. Você sabe de onde vem a cor escarlate, que é o vermelho que representa o sangue de Jesus? A cor escarlate era fabricado de um verme que os artífices juntavam milhas daquele verme e os colocavam num recipiente e os esmagavam. E quando esmagavam aquele verme, então saía uma tinta cor escarlate. Era tinta real, tinta da realeza. Só reis usavam essa cor. O tabernáculo era feito com essa tinta, o vermelho. Diga assim comigo: para que eu me tornasse um rei, Jesus se tornou um verme. Para que eu vestisse capa real, ele foi esmagado até a morte. Você está me entendendo? Não, você não está me entendendo. Ele morreu. Ele foi à sepultura e ele não foi para o lado dos bonzinhos. Porque ele não morreu bonzinho, ele morreu pecador. Você consegue entender isso? Lá na sepultura tinha dois lados. Um lado chamado paraíso, onde iam os bonzinhos. Os que não eram bonzinhos, mas tinham algum salvo-conduto pela misericórdia de Deus e pelos sacrifícios da lei. E Deus os considerava justos. Então, diga comigo: Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros foram para o paraíso. Diga comigo assim: mas Jesus foi direto para o inferno. Ele foi para o lado dos pecadores, porque ele se tornou. Então imagine o inferno quando Jesus chegou. Por isso que a Bíblia diz que ele pregou os espíritos sem prisão. Então ele chega ao inferno.
E o próprio inferno se assusta porque, uau, até tu? Esse é um mistério tão grande. O Deus em carne, agora ele vai ao inferno para por 3 dias ser torturado e receber o peso do pecado de todos nós. Sobre seus ombros estava o fardo de toda a humanidade. Diga comigo, até o 3º dia. O inferno não o pôde reter. Porque lá dos céus, diga comigo, lá dos céus, o Espírito da vida desceu ao inferno, entrou em Jesus e o ressuscitou dos mortos. Diga comigo assim, e então o tornou o meu pastor. Me dá o Salmo 23. Eu do lado. Diga-se comigo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-ás em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não gosto dessa expressão, para todo sempre. O Salmo 23, diga-se comigo, o cajado. O Salmo 23 nos apresenta os 7 nomes redentivos de Deus. O Senhor é o meu pastor, Jeová Ra. Me faz andar em verdes pastos, Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Cura minhas feridas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, Jeová Rafa, o Deus que me cura. Me faz andar em veredas de justiça, Jeová Tzidkenu, o Senhor é a minha justiça. Ele é a minha companhia, Jeová Shammah, o Senhor que está presente. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, bandeira estandarte de vitória. E certamente a misericórdia e a bondade do Senhor não se afastarão de mim. Jeová Jireh, o Senhor é o meu provedor. Amém? Então, no Salmo 22 nós aprendemos do sofrimento do Messias. No Salmo 23, diga assim comigo, no Salmo 23, o sofrimento do Messias consolam a minha vida. O preço que ele pagou na cruz lhe dá autoridade para usar o seu cajado e me guiar, e me cuidar, me proteger, me pastorear, me prover
estar comigo toda hora, não deixar que nada me falte, curar as minhas feridas, afastar os meus inimigos, derrotar os que me perseguem, me dar fartura, fazer uma mesa farta na minha vida, meu cálice transbordará. A cruz garante o cajado. Então tem o Salmo 24. Vou terminar. Eu estou correndo aqui. Por favor, é o próximo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que nele habitam. Vocês não estão nem aí. Eu vou dizer de novo. Do Senhor é a terra e o mundo e os que nele habitam. Será que eu vou ter que voltar lá atrás? Vamos lá. Diga assim comigo. Deus criou céus e terra. Do céu expulsou o diabo. Na terra colocou Adão. Adão o traiu. O diabo se tornou dono da terra. Veio Jesus. Pagou o pecado de Adão. Desceu à sepultura. Tomou a chave do diabo. Ressuscitou. E agora ele pode dizer: do Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. De quem é a terra? O diabo diz: no céu não me deixa entrar, na terra pousou Adão, enganou Adão, agora ele disse: eu não te deixo entrar. Deus mandou Jesus, Jesus correu com o diabo e agora Jesus diz: tua é a terra. Me dá o dói. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Essa pergunta é irônica. Ei, Satanás, quem subirá ao monte do Senhor? O que estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portais, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó estradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Deixa eu ilustrar isso aqui. Depois de Jesus ter ressuscitado, ele subiu aos céus. Diga comigo, ele subiu aos céus. Se sentou à destra de Deus e recebeu a coroa. Diga comigo, a coroa da vida, a coroa da glória, a coroa da unção, a coroa da autoridade, a coroa do governo, a coroa da justiça, a coroa da vitória. Amém? Como começa o salmo? Quem subirá? Quem quis subir ao monte do Senhor? Diga assim: Satanás quis subir ao monte do Senhor, foi expulso. Jesus desceu, pagou o preço, subiu ao monte do Senhor, se sentou à destra de Deus, conquistou a coroa. Olha isso aqui, me dá para terminar, 1 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, todos aqui, todos juntos, aquele que não conheceu o pecado,
o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga-se comigo: no monte do Senhor só pode entrar aquele que são justo. De novo, a ver se esse lado aqui é mais crente. No monte do Senhor só pode subir aquele que são justos. Uns acreditam e outros não. Você pode subir ao monte do Senhor. Por quê? Porque Ele se fez pecado para que você se tornasse eu era pecador e Ele era justo. Ele se fez eu para que eu me fizesse Ele. Ele ocupou o meu lugar para que eu ocupasse o dele. Então eu posso subir ao monte do Senhor. Então eu tenho coroa. Por que eu tenho coroa? Porque Ele desceu. Colossenses capítulo 3, verso 3. Porque já estáis mortos, todos juntos, e a vossa vida está escondida em Cristo em Deus. 4. Quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Agora vamos para terminar, vamos repetir. Vou fechar aqui. Diga assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí tudo se complicou. Teve que expulsar o diabo, teve que criar o homem. O diabo não podia entrar na terra e nem no céu. O céu e a terra andavam juntos, mas se dividiram. O diabo enganou o homem, e o diabo se tornou agora senhor da terra, príncipe da terra, senhor dos homens, e não queria deixar Deus entrar na terra. Então Deus manda Jesus. Jesus vence o diabo, paga o preço do meu pecado, tira todo o poder do diabo, me devolve o poder que era de Adão. Sobe para o céu, pega a coroa. E agora, preste atenção. Me dá a mim o poder de viver na terra, diga comigo, na terra, escondido com Ele no céu. Na terra. Qual era o objetivo do começo? Diga assim: que céus e terra andassem juntos. Diga assim: dentro de mim, céus e terra estão juntos. E o diabo não pode entrar, não pode me tocar. E o diabo não pode, porque eu estou escondido com Cristo em Deus, e eu estou caminhando sobre a terra, e eu recuperei o poder que era de Adão. Um pouquinho assim, ó, menor que Deus. Fique em pé. Você sabe o poder que você tem? Você sabe a autoridade que você tem? Por que fica doente? Por que você fica doente? Você sabe o poder que tem? Por que a escassez te domina? Por que o pecado ainda te domina? Você está me entendendo? Tudo que precisava ser feito, Ele fez.